Ma se stringo le tue mani fra le mie, io rivedo il mio mondo, io rivedo il mio mondo e ti amo così. Boa noite. Estamos no ar com o programa Cura e Conhecimento Espiritual à Distância, falando do Brasil para o mundo, divulgando a espiritualidade para toda a humanidade. Divulgando a espiritualidade, nós devemos falar a verdade. Logicamente, nós machucamos muita gente, que muita gente não está preocupada em saber a verdade. Quem se revolta contra a mentira é porque está... que se revolta contra a verdade porque está na mentira, naturalmente, né? Eu tenho feito hoje alguns vídeos, alguma coisa, tenho divulgado alguns ensinamentos, alguns acontecimentos. As pessoas se revoltam, eu não sei porquê. Claro, cada um divulga o que quiser, como quiser, acredita no que quiser. Qual é o problema? Nós temos compromisso com a verdade, nós temos compromisso com a espiritualidade e não vamos nos omitir. Quem se omite é um covarde. Então, não sei como é que as pessoas estão tão preocupadas quando nós divulgamos a verdade. Nós não temos nenhum interesse de ordem material. Então, por que as pessoas se doem tanto? Engraçado, pessoas que estão nos seguindo há algum tempo, pessoas que estão dentro da espiritualidade, porque nós falamos alguma coisa de alguém que está fazendo coisas erradas ou não. Pode ser que o que eu divulguei não esteja certo, daí, ou esteja errado. Qual é a diferença que faz? Que diferença faz? Muda alguma coisa? Cada um de nós tem que mudar sua maneira de ver as coisas, sua maneira de entender, e buscar conhecimento. Ora, se não encontrar conhecimento no meu canal, não precisa me seguir, não precisa estar comigo, vai procurar outro lugar. Se você gosta de ser enganado, vai nesses grandes oradores que estão aí, que falam muito sobre filósofos do passado, fica com eles. Não tem que ficar no meu canal. Por que tu vai perder tempo comigo? Se eu anuncio para você que eu estou divulgando para você, por que você tem que estar comigo? Pura e simplesmente, meu amigo. Cada um que siga seu caminho. Agora, quando nós estamos tratando do canal do Luiz de Matos, nós estamos tratando da espiritualidade, nós não podemos ser diferentes. O Luiz de Matos nos ensinou isso. Se nós não fizermos o que o Luiz de Matos disse que nós devíamos fazer, o que nós estamos fazendo aqui? Qual seria a nossa finalidade? Né? Eu não preciso de ninguém na realidade do mundo. Preciso, ao mesmo tempo, de muita gente, sim. Porque nós somos irmãos. Agora, que eu tenha alguma segunda intenção com o trabalho que eu estou fazendo, a única intenção que eu tenho é divulgar a espiritualidade para toda a humanidade, só isso. O que a humanidade vai fazer com ela não me interessa. Isso é o problema de cada um. Ora, quando nós temos alguma coisa que é benéfico para a humanidade, nós vamos ficar omissos. O que nós somos? Nós somos uma praga para a humanidade. Ao mesmo tempo que são uma praga as pessoas que falam mentira. Tanto a pessoa que é omisso como a pessoa que fala mentira são duas pragas. Pura e simples. Né? Ninguém tem que acreditar que os outros estão falando. Nós precisamos ter base, precisamos ter lógica nas coisas. Pura e simplesmente dar palpite. Não, bom, a gente sabe que está cheio de maluco por aí que não sabe nem o que está falando, não sabe nem o que está andando, não sabe nem por que toma café, por que almoça, por que deita, por que dorme, não sabe nada. Tudo bem. Mas por isso que nós estamos fazendo esse trabalho. Mas ao menos as pessoas devem aprender uma coisa. Respeito. Ah, mas como é que eles vão aprender a respeito? Se ninguém lhes ensinou isso, que deixou eles ao leu. A pessoa cresce aos trancos e barrancos. Você acredita nas baboseiras que os outros falam? Respeito. Que é o principal, ninguém está preocupado. Porque quando a pessoa tem respeito pelos outros, primeiro precisa saber quem é que está falando tal coisa, ou por que ele está falando. E você colocar no devido lugar, no seu lugar miserável onde está, e continue lá, porque é lá que tem que ficar. Por que o mundo inteiro está poluído? De milhões e milhões de almas desencarnadas
que estão aí. Tudo quanto é tipo de seres humanos. Todos. Pessoas que desencarnaram quando eram crianças. Outros desencarnaram como juiz, como um advogado, como um deputado, como senador, como presidente, como padre, bispos, papas, médicos, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, estupidista. Tem de tudo, né? A vida tem que ser prazerosa, meus amigos. O que muda? O que muda no mundo se eu estou falando a verdade ou a mentira? Você que tem que fazer sua própria verdade, sua própria mentira. Se você vive da mentira, é porque você está se incomodando com aquilo que eu faço. Todos os seres humanos, quando se incomodam com aquilo que o outro faz, é porque eles vivem da mentira. É aí. Se nós entendemos que a verdade liberta, que o Cristo nos falou isso, ou outros, não sei se foi o Cristo ou quem foi, não interessa, mas se a palavra é condizente com a realidade, nós devemos divulgá-la. Então, se a verdade liberta, nós fazemos trabalho para libertar a humanidade das garras da ignorância, da estupidez humana. Como dizia Albert Einstein, ele tinha suas dúvidas sobre o universo, que era infinito. Mas a estupidez humana não tinha dúvida nenhuma, porque a estupidez humana era infinita. Isso aí quem disse foi Albert Einstein. Ele foi expulso da escola dele, onde ele estudava. No entanto, ele voltou para dar aula para os que o expulsaram naquela época. Então, meus amigos, eu certamente não deveria estar comentando sobre isso, mas eu preciso comentar porque aqui é o canal de Luiz de Matos, aqui é o canal da Força Criadora, e mais dia menos dia alguém irá me substituir. Outras pessoas irão fazer esse trabalho. Então eles têm que ter base. Como deve agir em determinadas situações. Nós não podemos ser omissos em coisa nenhuma. Nós estamos aqui por uma passagem tão rápida nesse planeta para nos preocuparmos com coisas materiais. E, no entanto, a maioria da humanidade está seduzida pelas coisas materiais. Agora tem coisas materiais que nos seduzem de verdade. Né? Onde você pode colocar o amor, você fica seduzido por ele. Porque o amor é uma coisa fantástica que as pessoas não sabem o que é. Nem imaginam o que é. O amor é a própria criatura humana. O amor é a natureza. O amor é tudo aquilo que existe no universo. O amor. O universo é formado pelo amor. Não é pela estupidez humana. Então, meus amigos, vamos ver o que Luiz de Matos nos diz aqui numa comunicação. Eu só ler um trecho só para colocar um parâmetro na coisa e as pessoas saberem por que nós estamos aqui, qual a nossa finalidade e que tipo de coisa que nós queremos seguir, que queremos passar para as pessoas. Temos que ser verdadeiros. Então, Luiz de Matos nos disse numa comunicação dele, 10 de novembro de 1934. Essas eram verdadeiras comunicações do astral superior, que eu acredito piamente assino embaixo. Tá? Não como hoje, que são todas deturpadas, tudo alteradas. Isso é uma das coisas que dá. São pessoas com a mente aberta, com um raciocínio, que tem o conhecimento de como funciona a vida fora da matéria, que sabe distinguir o certo do errado. As comunicações são verdadeiras ou não. Aqui eu garanto 100% que ela foi verdadeira. Desde novembro de 1934. 1984, 34, 40, fazia 7 anos depois que eu nasci. Nasci em 1941. Será que eu não estava com o Luiz de Matos nesse dia que ele disse a comunicação? Será? Por que eu estou fazendo esse trabalho aqui? Por que eu estou tão apegado essa chama dentro de mim, que não me deixa um minuto? Vira e mexe, eu estou no ar, para transmitir conhecimento para vocês. Tem alguma coisa a mais, não tem? Então é o que diz o nosso mestre Luiz de Matos. O homem que aceita tudo que lhe apontam, sem raciocinar, sem estudar, sem procurar compreender, não demonstra ser um investigador. Não pode caminhar com firmeza
E nas doutrinas queremos criaturas que raciocinem, estudem, cumprem com seus deveres, com a consciência daquilo que estão fazendo, e não fanaticamente. Por que o fanático não compreende? Adota a teoria porque lhe disseram, porque são boas. Aí elas se entregam completamente sem procurar analisá-las. Então nós estamos fazendo esse trabalho aqui grandioso, meus amigos. Não é por acaso, não foi de uma hora para outra. Foram anos e anos de pesquisas. Quando nós alteramos as radiações, foram anos e anos de intuição que nós recebemos como deveriam fazer. Não foi de uma hora para outra aleatoriamente. O nosso ego não faz parte disso. Quando nós fazemos esse trabalho, que estamos à disposição da força criadora, Benito desaparece. A inteligência cósmica faz o trabalho que tem que fazer para transmitir os conhecimentos verdadeiros para toda essa infeliz humanidade. Então, meus amigos, eu já sabia há muito tempo tudo que iria passar, o que ia acontecer. A minha visão astral é completa. Eu já sei o que vai acontecer para o futuro, os problemas que nós vamos ter. Eu posso lhe dizer que, para nós espiritualistas, o futuro é grandioso. É uma coisa tão imensa que é inimaginável. Por que nós estamos ligados? Estamos ligados à força criadora, não estamos ligados a coisas ou pessoas. Vivemos com pessoas. Temos amor pelo semelhante. Mas nós estamos ligados na inteligência cósmica. Ela não nos dá chance de fazer as coisas diferentes. Ou vocês fazem como deve ser feito, ou do contrário, essa inteligência se afasta. Isso é automático. Se os nossos sentimentos não são verdadeiros, ela sabe. Os espíritos de luz sabem o que nós pensamos. Ele vê na nossa aura. O tempo todo. Os nossos sentimentos se expõem na nossa aura. Ele lê a nossa aura, sabe o que nós estamos imaginando. Mas também nos conhece. De encarnações em encarnações, sabe o que nós somos. Ele sabe se pode confiar em nós ou não. Então não adianta querer tapear. Colocar a peneira para tapear o sol, para não deixar penetrar o sol. Não tem como, meus amigos. Então nós precisamos ser verdadeiros. E não devemos, naturalmente, é porque entra aquela coisa, né? Como eu tenho muitos seguidores, e diariamente eu tento fazer modificando a própria minha vida, porque nós, afinal da conta, precisamos dar exemplos da nossa atitude, da nossa maneira de ser. Às vezes nós extrapolamos, às vezes propositalmente, para chocar, para trazer a pessoa para a espiritualidade, para mostrar que pode se divulgar a espiritualidade de forma diferente. Não é da maneira que muita gente pensa que é, ou que está sendo, ou que foi. É diferente. A personalidade de cada um é individual. Outros virão que farão o mesmo trabalho que eu estou fazendo, mas com a sua personalidade, não com a minha. Mas nós seguimos uma linha de conduta, uma linha de ensinamentos, que é tirar o ser humano do lodaçal que ele se encontra. Não devemos ser verdadeiros, mas não podemos estar imitando ou nos comparando que fulano é melhor do que fulano. Isso não pode existir dentro da espiritualidade. Nós sabemos que um tem mais capacidade que outros. E sempre isso acontece, né? O telefone fica ligado, aí os camaradas ficam ligados. Vai ligar no raio que o pato vai encher o saco de outro. Bom, e também não tem culpa, vai fazer o quê? A falha é minha, né? Eu sou falheiro. Sabia disso? Não sabia? Tá bom. Mas então é isso, meus amigos. Vamos ler hoje um trecho aqui sobre o indivíduo. Eu falei que ia falar alguma coisa sobre a morte não interrompe a vida, vou divulgar alguma coisa que existe nesse livro. Agora, eu poderia fazer outras coisas. Eu poderia pegar outros livros, que eu já li mais de 1.500 livros. Temos muitos livros bons. Mas por que eu me aprofundo mais e tento divulgar mais os livros do racionalismo cristão? Eu não tenho nada contra nada. Afinal da conta, eu divulgo a espiritualidade. E se esses ensinamentos que eu divulgo, que estão neste livro, em outros, eu farei. E muita gente, isso vai ser repetido por muitas vezes. Mas nós temos outros livros, por exemplo, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver,
Como fazer amigos e influenciar as pessoas. Desperta o gigante do interior. Muitos livros bons que nós temos nas livrarias. É só procurar. Mas eu não me envolvo muito com essa outra parte, senão as pessoas pensam que eu estou aqui comercializando alguma coisa. Eu me preocupo sim em divulgar este livro. Este está comigo. Tá? Este é a base para a construção do novo mundo. E de resto as coisas virão. Nós não podemos ficar omissos pura e simplesmente dizer que a literatura do racionalismo cristão não pode ser colocada nas livrarias porque ela iria encarecer o produto. E daí? E daí? Que desculpa esparrapada é essa? Quando eu estava no racionalismo cristão, eu coloquei os livros em muitas casas, em muitas livrarias. No interior de São Paulo, em Biúna, São Roque, outros lugares, na livraria eu pedia para as pessoas deixarem eu colocar, eles deixavam colocar, eram vendidas, as pessoas me davam o dinheiro, eu reponho de novo. Eu fazia esse trabalho. Por que a literatura tem que estar fechada em quatro paredes? Livros bons? Por exemplo, podia pegar o livro Racionalismo Cristão, o principal, A Morte Não Interrompe a Vida, este livro aqui, A Felicidade Existe, Ao Encontro de uma Nova Era. Por que não colocar nas livrarias? Por que não distribuí-las? Qual é o problema que tem que pagar? A pessoa não vai vender, não vai vender na sua livraria, não tem os empregados para pagar, então é aí que vai custar mais caro. Mas ao menos a sociedade humana vai ter as obras verdadeiras na sua mão, em vez de preocupar aí, está comprando livros espírita toda direta. Então o racionalismo cristão, o que dirige o racionalismo cristão, são omissos. Para mim, eles são criminosos, que estão deturpando totalmente a doutrina de Luiz de Matos. E as pessoas se doem porque eu falo isso. Ora, se está acontecendo, está na nossa vista que isso está acontecendo, e nós vamos ficar calados. Por que não se colocam os livros editados desde a época de Luiz de Matos? Até a Cartas Oportunas escrita por Luiz de Matos está sendo tirada da produção. O que é isso? Onde nós estamos chegando? E as pessoas se calam. Que coisa triste, meus amigos. Que coisa triste. Eu nem gostaria mais de falar sobre o nome de RC Racionalismo Cristão. Nem gostaria de falar, mas não tem como deixar. Eu não posso ficar omisso, meus amigos. Vocês que irão me suceder não fazem a mesma coisa. Vamos lá. Vamos tratar do indivíduo. O indivíduo é constituído de uma partícula indivisível, indestrutível e eterna da inteligência universal. Essa partícula inicia o progresso evolutivo num estado de involução absoluta, fazendo estágio por milhões e milhões de anos nos reinos mais atrasados da natureza até atingir o reino animal. No reino animal, também a partícula da força, o grande foco, ou inteligência universal, começa sua escalada evolutiva através dos seres mais atrasados, insignificantes, estagiando em cada espécie animal, por muitos e muito tempo, antes de ascender a outra espécie imediatamente superior, como resultado desse imenso, desse interminável peregrinar, chegando depois de milhões de séculos ao homem. Veja, meus amigos, o que nós estamos dizendo. Para chegar ao homem, para chegar ao estágio que nós estamos aqui em corpo físico, nós levamos milhões e milhões de anos, meus amigos. A coisa não é brincadeira como se imagina. Para que a inteligência desabrochar em cada um de nós, depois de dirigir um corpo humano, leva também centenas e centenas de anos. Não é de uma hora para outra. Não é um Zé Ruela qualquer que vem dar palpite sobre espiritualidade e falar de espiritualidade. São anos e anos e mais anos, séculos e mais séculos, meus amigos. Em forma humana, a individualidade encarna revela a perfeita identidade com a inteligência universal, ainda de evolução incipiente, à medida que na sua evolução mas se acentua atributos espirituais, são revelados em formas de sentimento
com amor, a bondade, a compaixão, a consciência do dever a outros. A ideia da imortalidade da alma começa a tomar corpo em contraposições da morte, que se dilui cada vez mais, com efeito sendo o grande foco, a inteligência universal, imortal. Imortais tem que dizer forçosamente suas partículas em evolução no universo. Estou dizendo que a inteligência cósmica, o grande foco, é imortal. Imortal também são suas partículas, que somos nós. A informação do indivíduo, a inconformação do indivíduo contra a extinção da vida espiritual nasce na consciência íntima da sua eternidade. Constitui um traço de ligação perene entre ele próprio e o todo. Se o todo é imortal, insiste-se que não, porque não há de ser de igual modo o indivíduo sua partícula. Se o todo é imortal, por que nós não devíamos ser? Nós fazemos parte. A consciência da eternidade é comum ao Criador. É a criatura constituindo um iniludível traço de ligação perene entre ambos. Existe, pois, uma correspondência evidente entre a inteligência universal e as suas partículas, todas entrelaçadas pelo liame da eternidade. Outra demonstração que atesta é a filiação do todo às suas partículas. Esta na manifestação da sabedoria, ninguém porá em dúvida a sabedoria do grande foco. Sabedoria que aflora também no ser humano, de conformidade com o desenvolvimento por ele alcançado. A inteligência latente do espírito desabrocha em todas as criaturas de acordo com o esforço de cada um, para revelar-se mais ou menos brilhante através das suas atividades. A seres tidos como sábios apenas por manifestar uma inteligência acima do comum, por onde se depreende que atributos inteligentes da força criadora refletem na sua partícula, demonstrando mais uma vez que estas são centelhas da evolução do grande foco. Igualmente comum à criatura, ao Criador, e o sentimento do amor com A maiúsculo. Deus, grande foco, é amor. Afirma todos os compêndios da metafísica, com efeito a força criadora só pode ser inspirada neste nobre e harmonizante sentimento. O ser humano, ainda que de modo imperfeito, oferece testemunho desse sentimento, no maior e mais sublime de todos os amores, que é o amor de mãe. O amor cresce no ser humano na razão direta de seu desenvolvimento espiritual, fechando as portas ao que lhe é oposto, o ódio. Quando mais puro e imenso se manifestar o amor, uma expressão de sentimentos do espírito encarnado, mais próximo estará o ser da comunhão com a força criadora. A conquista da felicidade é uma aspiração de todos os seres humanos. Não há quem não deseja ser feliz. Entretanto, nem todos trabalham e se esforçam para conquistar a felicidade, embora seja intuitivo, e quanto mais a criatura evolui, mais recurso adquire para chegar ao seu estado. Outra inspiração presente na expansão revolucionária do indivíduo é a independência material e espiritual, ainda que a evolução se faça na base da independência de uns para com os outros, na esfera de relatividade. O anseio do progresso da partícula em evolução expressa a força natural da expansão dos atributos espirituais que se encontram enclausurados no interior de cada ser humano e forçam na sua liberação rumo à meta final pelo processo da evolução. A inclinação pelo domínio, ainda outro poder oculto no acervo espiritual de cada ser,
À medida que a evolução prossegue no caso individual, cada criatura vai se acentuando no maior domínio da retenção de maus costumes, no controle de todos os ímpetos, no exercício da concentração. Não se pode conceber a força criadora sem reconhecer o domínio absoluto nas suas manifestações. O ser humano pode não exercer domínio sobre si mesmo, por acomodar-se de uma fraca força de vontade, mas tem desejo de possuí-la. As pessoas que mais se destacam na atividade terrena pela segurança de equilíbrio nas suas determinações são as melhores, dispõem o domínio próprio, e com ele o indivíduo marcha revestido de maior autoridade e cresce na admiração coletiva de um dom que se revela e se desenvolve com o treino até na sua plenitude, o domínio de si mesmo. Encontra na faixa dos atributos evoluíveis da natureza espiritual, está intimamente ligado ao grande domínio exercido pelo poder total. Assim, quando se diz que o indivíduo, na sua evolução no gênero humano, é a imagem da semelhança do Criador, implicitamente se afirma que a partícula espiritual é o espelho, é o reflexo da imagem dele, desse valor absoluto que é a inteligência universal. Pelo síntese apontado, ver-se analogia existente nesses atributos que ressaltam no indivíduo como a emanação do próprio poder maior não pode acontecer de uma outra maneira, pois a natureza é uma só. É revelada, ocultas ou ocultas, elas se manifestam coerentemente. O indivíduo é uma fração infinitesimal da força criadora ou inteligência universal, que a classe religiosa chama de Deus. Essa fração, como ocorre com a gota de água no oceano, encerra a mesma substância de tudo e dentro com composição espiritual. Por este modo, chegasse a compreender a importância do indivíduo como centelha de luz e a absoluta igualdade que prevalece entre todas as centelhas entre si ou entre todos os indivíduos na concepção substancial. Chegando-se a esta conclusão racional, o que não existe indivíduo privilegiado e que todos partem de uma origem comum com o mesmo recurso e têm de chegar a outro extremo. Afinal, pelo esforço próprio, ninguém tem que queixar-se, senão a si mesmo, no caso de andar perdendo tempo e acarretando sofrimento pelo mau uso que fizer do livre-arbítrio. O ato de partida da partícula evoluída e da ascensão à evolução são acontecimentos fatais, inalteráveis. O caminho a percorrer é que é cheio de variações, de altos e baixos, especialmente ao atravessar o reino hominal para o início do uso do livre-arbítrio. Meus amigos, os grandes fracassos, as jornadas perdidas, acumulações de erros, os desvios de rumo, os retardamentos prejudiciais, o afogamento nos eleites da matéria, a cultura de qualquer negatividade dá-se nesse período. A ação espiritualizadora tudo faz para evitar os desastres anunciados. Acima-se, consuma-se, e que é possível pela adoção da disciplina apropriada com que o espiritualismo mundial racional e científico aconselha. O papel desta doutrina é, pois, no mais relevante na atuação da exerce para conduzir o indivíduo nesse perigoso período mencionado pela
segura da evolução. Cumpre a cada um tomar necessárias precauções. O indivíduo, com os poderes latentes que possui, se puder fazer uso deles sem estar convenientemente desenvolvido espiritualmente, seria capaz de cometer os maiores desatinos para dar cegamente satisfação às suas inclinações inferiores. Por isso, tais poderes se acham como se que incubados, adormecidos, submetidos ao silêncio, e só poderão se manifestar à medida que o ser for adquirindo aquele estado de independência do domínio próprio. De lucidez e de esclarecimento espiritual, é como se ficará habilitada a reprimir em qualquer instante os mais leves intentos perniciosos. As forças espirituais, conservadas em potencial em cada indivíduo, são indispensáveis ao impulso que deverão dar ao engenho evolutivo a sua marcha ascendente. Não deve, porém, ser antecipada a sua manifestação por meio de exercícios ocultistas. Portanto, a ordem é seguir e deixar correto o curso natural da vida, apenas orientada pela disciplina espiritualizadora. Entenderam o que nós demos aqui agora? Nós podemos exercitar outras qualidades ocultas em nós, fazendo curso, outros treinamentos, como viagem astral, uma série de coisas, mas não está aconselhando isso. Nós estamos forçando a natureza a nos dar conhecimento que nós ainda não estamos preparados para absorvê-los. Então é preciso que as pessoas tenham paciência e deixar desabrochar a espiritualidade, que nada ficará oculto. A pior fase da longa trajetória evolutiva está circunscrita aos 11 primeiros planos astrais, em que o indivíduo reencarna sob condições de extrema experiência física ao passar pelas duras provas impostas pelo mundo. Convém, pois, despertar para a luz que se procura nos valores terrenos, a conformação para as suas angústias, a riqueza que todos dispõem no âmago da sua alma. Somente no plano espiritual, da espiritualidade, poderá produzir cintilações, razão pela qual todas as atenções deverão ser voltadas para o recurso da importância vital do espírito. O indivíduo, pois, é um ser divino, usando expressões adotadas pelos religiosos, porque é constituído da mesma essência de Deus, não do Deus corpóreo e real, mas do Deus valor absoluto, do Deus incorpóreo e real, do Deus universal, que se manifesta pela natureza viva em todos os corpos, mundos, astros, sistema planetário e galáxias. O indivíduo é parte desse Deus, grande foco, como centelha espiritual, como partícula inteligente, único criador de tudo, quando existe que a inteligência, sabedoria, poder e amor. Muito bem, meus amigos. Deu certo. Então, o indivíduo é isso que acabei de ler para nós nos regozijarmos com os ensinamentos da espiritualidade. É assim. Como é que pode uma obra dessa estar fechada em 4 paredes? Ela devia estar se espalhada por todas as livrarias do Brasil e do mundo. Não ficar em 4 paredes. Então é isso, meus amigos. Eu estou fazendo isso. Muitas pessoas no mundo estão sabendo dessa joia agora, que vai estar neste vídeo, porque ele rola por esse mundo afora. E vai atingir as pessoas de boa vontade, as pessoas que merecem esses conhecimentos. Ok? Então vamos ter algumas perguntas no ar, nós vamos responder. Já fizemos com 34 minutos e 15, 16 minutos, estamos com 71 pessoas no ar. Ao vivo, isso é muito bom. Vamos ver o que existe de mensagem. Vamos. Glaucio, Cleiton assiste, né, todos decididos pelo astral superior. O homem pode mudar tudo que ele quiser. Tem coisa que acontece no RC e não sabe, aqui não falamos, pois cada um com consciência. Perfeitamente. Nós podemos mudar tudo. Nós podemos mudar tudo. Nós somos seres que podemos mudar. Nós podemos mudar
não a rotatividade do planeta, mas nós não podemos mudar todos os atos humanos que estão atrapalhando o progresso humano. Não podemos estar apegados a coisas, pessoas ou instituições que não estão a fim de divulgar a espiritualidade como deve ser feito. Essa é a pura realidade, meus amigos. O astral superior orienta nas suas mãos inferiores no livre-arbítrio, no encarnado, pois cada um pode fazer o que quiser e quando quiser, perfeitamente. Sônia Kaffer, boa noite a todos. Valdemar Polim. E como a Glaucia explicou, tem espírito que já perderam o livre-arbítrio e estão sendo auxiliados por outros orbes. O problema de se perder o livre-arbítrio, enquanto o ser humano está vivo, o livre-arbítrio é intocável e não pode ser interrompido. O livre-arbítrio é cortado do indivíduo quando ele desencarna, quando ele está na atmosfera da Terra. Quando nós fazemos a limpeza psíquica, nós retiramos da atmosfera da Terra as pessoas que estão fora das leis espirituais, os espíritos que estão fora das leis espirituais, e são conduzidos para o seu mundo. Nesse momento que eles são retirados da atmosfera da Terra, o livre-arbítrio deles é cortado. Depois, quando ele chega no mundo espiritual, ele assume novamente a responsabilidade do livre-arbítrio. Quando nos é dado esse livre-arbítrio, que nós começamos a dirigir corpos humanos, ele não é tirado nunca, apenas se interrompe em determinado momento que nós estejamos fora das leis espirituais. Quando não tivermos corpo físico, aí nós devemos retornar, vamos ser na marra para o nosso mundo espiritual, que a pessoa ficou tão materializada devido ao fato de ter dado muitos valores às coisas materiais. Então o corpo astral é muito mais pesado, é muito mais denso que o próprio corpo carnal. Então é necessário essa situação de cortar o livre-arbítrio dos espíritos que estão desencarnados, e isso pode ser feito através das irradiações, da ligação de seres humanos esclarecidos no planeta Terra, para ajudar o astral superior a retirar da atmosfera da Terra essas almas desencarnadas que estão fora das leis espirituais. É como um bandido que está na rua. Na hora que a polícia prende, não vai ficar discutindo. Ele já cata e leva para a cadeia. Assim são as pessoas. Depois, na cadeia, ele passa a ter seus direitos de defesa, etc, etc. Mas antes, não. Então, quando o ser humano está no astral inferior, ele é retirado de forma, pode ser até de violenta, o astral superior joga uma rede, ele é catado da atmosfera da Terra como se ele fosse um peixe, certo? Mas coitado dos peixes que não merece acontecer o que os seres humanos fazem com eles. Mas, então, ele é retirado da atmosfera da Terra, passa por determinados mundos onde tem que ter uma limpeza para ele recobrar a consciência, e depois ele é conduzido novamente para o mundo espiritual. Então é isso, meus amigos, assim que se processa as coisas, né? Então vamos ver se tem mais algumas perguntas. Valdemar. Não. Estamos em plena transição planetária. Bom, eu não gosto de usar a palavra difícil que ninguém entende. Eu queria saber, quando as pessoas começam a falar as coisas, de transição planetária, de estrampitar, essas porcalhadas, tudo que inventa só para... Isso é tudo para encobrir a própria ignorância humana. Não tem que se... Aqui existe evolução. A evolução, todo mundo entende o que é. A pessoa encarna para aprender, resgatar dívida, aprender, pronto. Então, esse negócio de transição para cá e transição para lá, e astro, desastre, essa tranqueira toda, isso embaralha a mente humana, e nós não vamos poder permitir isso aqui neste canal. Aqui nós devemos falar um palavreado que as pessoas entendem. Podemos até falar palavrões para a pessoa entender. Mas esse negócio de estar inventando nomes pomposos, né? Energia quântica. Que um coitado de um ser humano está aí sabendo o que é energia quântica? Mas se nós dissemos para ele, a força criadora, o espírito criador, a alma universal, vulgarmente falando Deus, ele entende. Então não estamos aqui para estar inventando nomes grandiosos. Que fique lá com os seus nomes, quem quiser ficar, porque nós aqui, nós tratamos terra a terra. Nós precisamos nos comunicar com a massa humana. Os intelectuais, se quiserem que se rebaixe e aprendam a ser pessoas, porque os intelectuais muitas vezes não são mais gente. Eles estão tão obsedados que quando desencarnam fica tudo na atmosfera da Terra, e não adianta dizer isso para mim, porque eu vejo eles toda hora. Na hora que o astral superior joga a rede, pega esse lixo tudo dessas pessoas, todos esses diplomas que eles tiveram, não aprenderam nada. Então, meus amigos, precisamos ser verdadeiros. E aqui é o canal da verdade. Não é canal para estar inventando coisa e deixar a humanidade tão perturbada, mais perturbada do que está. Por que arrumar nomes difíceis que a maioria da humanidade não entende nada? A intelectualidade está querendo intelectuar a espiritualidade não tem nível de intelectuar. A espiritualidade ela é pura, ela é a essência divina dos ensinamentos. Então não podemos estar aqui criando situações que o ser humano não entende. A pessoa fala bonito, falou, mas não entendi nada.
Que faz isso são os políticos, que eles são sem vergonha, mentirosos. Nós, na espiritualidade, nós precisamos nos comunicar. Então, nós devemos abaixar o linguajar o máximo possível para que os seres humanos nos entendam. É assim que devem ser as coisas, tá? Então, quando eu vejo esse tipo de coisa que eu vejo na internet, tanta baboseira aí, começa a inventar história, eu acho que a pessoa tem que descer do pedestal e começar a aprender o que é espiritualidade, tá? Porque aqui nós estamos numa escola. Não podemos estar inventando coisas para ficar atrapalhando a vida dos outros. As pessoas precisam de informações. A pessoa está com fome, o que ela precisa? Precisa de comida. Por que vai inventar outro nome? Por que está inventando coisa aí para dificultar a vida das pessoas? Então, isso, meus amigos, é assim que tem que ser as coisas. E comigo vai ser assim. Enquanto eu estiver nesse planeta, eu não vou ficar brincando com a espiritualidade. Afinal, o meu compromisso é com a espiritualidade, é com a minha consciência, e não com pessoas. As pessoas, cada um explica a sua maneira, mas nessa minha longa vida, nesse estudo e mais estudo, os seres humanos têm dificultado a vida de outras pessoas, só para poder dizer que eles são entendidos, que eles sabem alguma coisa, e não sabem nada, absolutamente nada. Mais nós sabemos e menos sabemos. Precisamos saber muito para falar pouco. Precisamos saber 1000 palavras para falar uma. Precisamos saber 1000 maneiras de falar a palavra, então precisa uma só. Entendeu, meus amigos? Então nós precisamos descer determinados pedestais criados pela intelectualidade, porque a intelectualidade não está a favor da espiritualidade. São coisas opostas. Claro que existem intelectuais que são espiritualistas, tanto é que os demais eram. Mas, infelizmente, o que se passa no mundo é muito complicado. E não podemos estar a perder tempo em discutir esses fatores. Tá bom? Então, em transição para a evolução. Não. Estamos em transição. Isso é mecânica da vida. O mundo teve sempre, está sempre, vai continuar sempre. Tá? Evolução em marcha, não tem conversa. Neste planeta ou nos outros. Evolução é crescer, aprender, absorver. Se nós vamos dificultar isso, nós estamos perdendo tempo. Nós não podemos perder tempo. Por que nós vamos ficar aqui nesse mundo 100 anos? É tão rápido, vai embora. 100 anos já vai vir. Né? Sabe qual é a minha idade agora? 24 anos. Sabe por que eu tenho 24 anos? Porque eu vou embora daqui a 24 anos. Então, eu vou completar 100 anos daqui a 24, então eu tenho 24 anos de idade, essa é a minha idade agora. Entendeu? Assim que falava Galileu Galilei, perguntaram para ele, qual é a sua idade? 8 anos. Ele calculou que em 8 anos ele ia embora. Não sei se foi isso mesmo. Eu posso estar falando aqui que vou ficar mais 20 anos. Pode ser que eu fique mais 20 minutos. Né? Não seria bom ficar mais 20 minutos? Ao menos fazer a limpeza e depois ir embora. Aí vou embora para dormir. Tá bom? Bom, ninguém vai... não vou convidar ninguém, porque já pensou, né? Convidar a pessoa para dormir comigo, tá brincadeira, né? Aí o bem ficou doido, né? Mas por que não podemos dormir uma sala só com um monte de cama? Todo mundo dormir, coisa boa. Não pode ficar rongando, porque vai acordar o outro, né? Por isso que nós precisamos dormir sozinhos. Para um não atrapalhar o outro. Entendeu como é que são as coisas? Meus amigos, negócio... Ronaldo Guimarães, o Benito conhece uma pessoa que toma 3 remédios para a cabeça. Se não tomar, ficará desequilibrado. É uma pessoa, como você disse, cumpre o dever depois de desencarnado. É uma pessoa, como disse, cumpre o dever depois de desencarnado. Nós precisamos cumprir o dever aqui. As doenças vêm de uma série de maneiras. Eu não vou ficar discutindo sobre o problema que a pessoa toma remédio ou não toma. Eu não tomo remédio nenhum. Tá? O meu médico que cuida da diabetes minha faz 1 ano que ele não está nem sabendo que eu tomo remédio. Eu pego os remédios todo mês, é amontoado. Tem um monte de remédio amontoado aqui. Inclusive, se até alguém quer remédio de coisa, eu dou de graça. Eu procuro me cuidar. Eu mesmo, através da alimentação e outras coisas. Agora, eu conheci um amigo que ele andava com uma mala cheia de dinheiro. De dinheiro não, de remédio. Ele pegava, colocava na mão 40 remédios e tomava assim de mão fechada. Isso é um problema, meus amigos. Se remédio resolver esse problema. Agora, não podemos dar opinião no palpite sobre coisas que eventualmente alguém postou, que tomaram remédio, mas nós não sabemos. Você sabe que na psicanálise nós não podemos dar palpite sobre nada enquanto nós estivermos com a pessoa no nosso gabinete? Nós não podemos dar opinião sobre nada. E não damos. O psicanalista não dá opinião sobre nada, não. No gabinete ele conversa com o paciente e procura encontrar os meios, o porquê daquela situação. Agora, aleatoriamente, porque a pessoa toma um remédio, depois vai cumprir a obrigação depois que desencarna, não. Tem que cumprir a obrigação aqui.
E a pessoa doente não consegue cumprir a obrigação aqui porque ele está doente, do corpo e da alma. Então é preciso libertar dessa situação lamentável que muitas vezes a pessoa se encontra. Então é isso aí, meus amigos. Sofia Miceno. Você é italiana? Sofia Miceno deve ser italiana. O negócio rodou aqui, Bodocô, já foi embora, não dá para ver nada. Então o Senhor ajuda as pessoas a reprogramar a mente. Eu não estou ajudando. Todos esses cursos de reprogramações, de brucumações, chimbugotações, é uma questão que cada ser humano tem que se reprogramar a si mesmo. Como é que você faz isso? Você começa a adquirir conhecimento. Agora, se você gasta dinheiro, tem as pessoas que programam sua mente. Aí você se ferra, você pode sair de lá até aleijado, tá? Um terapeuta, quando é incapaz de fazer coisas, pode mudar a sua personalidade, deixar você xarope. Sai de lá, não sabe nem mais voltar para sua casa. Então não podemos estar brincando com coisas sérias. Para você reprogramar sua vida, separe tudo o que estava fazendo, comece a praticar a limpeza psíquica, leia outras obras, especialmente esta. Se você não tiver esta obra na mão, você não vai conseguir nada, tá? Vai ficar no meio caminho, vai ficar embaralhado, tá? Vai ficar tudo embaralhado, você não vai entender nada do que está acontecendo com você. Então, você quer se programar, então você se programa. Você mesmo tem que fazer uma programação. Tá bom, então pega um caderno, eu vou dizer como. Não tem caderno? Tá bom, então. Pega um. Vai amanhã, se não tiver o caderno, anote tudo que você gostaria de fazer na vida. Tudo. Aí depois você pega aquelas coisas mais importantes para você. Anota, põe em outro lugar, em outra página. Vai descrever. Depois você pega o que é prioritário para você começar. E começa através da ação. Mas primeiro você começa a praticar a limpeza psíquica. E depois vai virar o resto. Você que tem que programar a sua vida. O que você programar vai acontecer. O que estiver na sua mente vai acontecer. Se a sua mente estiver direcionada para coisas nobres, se a sua mente é direcionada para você transmitir benefício para as outras pessoas, sem contrapartida, usar aquela parte vaidosa que a maioria está usando, vai ter sucesso. Vai concretizar isso. Mas se você fizer isso pura e simplesmente para fazer obreganha com Deus, obreganhar as coisas com o astral superior, você está fazendo isso, está querendo outra coisa em troca, esquece. Não é por aí. Então você tem que programar a sua vida. Você tem que programar. Todos esses cursos que estão criados, reposição de memória, vida passada, tudo baboseira. Nós limos isso aqui agora. Nós não podemos forçar a natureza. Tá? Nós precisamos caminhar lentamente, dando passos firmes. E quem quer atropelar a natureza, porque quer se tornar grande, né? Quando não é pequeno. Valdemar Polim, valeu, senhor Benito, como não concordo com tudo que o senhor disse, o senhor também tem os mesmos direitos, o mesmo respeito sempre. Ok, perfeitamente. Eu darei a vida para você poder dizer o que você quer. Eu respeitarei, mas continuarei com a minha posição, da minha maneira, porque isso é meu. O que é seu tem que ser seu. O que é meu é meu, então nós ficamos todos juntos. Então, está aqui, está aqui. Está aqui o que está se passando agora. Nós pensamos diferente. Daqui a 5 dedos da nossa mão são diferentes, não são? Nós espiritualistas somos isso. Nós concordamos, discordamos, desde que haja respeito humano. Pura e simplesmente. Desde que haja respeito humano. E nós aqui não estamos aqui para provar nada para ninguém. Nós fazemos um trabalho de divulgação dos ensinamentos da espiritualidade. Se a pessoa colocar em prática, vai ter resultado. Se não colocar em prática, nada acontece. Ela continua do jeito que está. Nada temos contra ninguém. Pura e simplesmente. Se tivesse humildade, aprendemos uns com os outros, pois nenhum de nós é dono da verdade. Sim. Mas muitas vezes a humildade é confundida com a submissão. Muita gente que divulga espiritismo, kardecismo, médiuns e outros, eles mostram que são humildes. Pegou? Então, nós temos que ser verdadeiros, do jeito que nós somos. Não temos que ter medo de nada. Nós devemos ser simples como a água cristalina que nós tomamos. Tá? Então, essa parte de humildade é muito duvidosa. Porque a pessoa se torna humilde, se torna em situação até de pobreza. Para eles passar mentira para a população. A população acredita. Tem muita gente humilde que está por aí, fazendo a caridade, né? Mas você não sabe o que está dentro da pessoa. Ele é uma pessoa infeliz, mas quer mostrar que ele é boa, que ele é humilde, que ele é caridosa. O mundo não precisa disso. O mundo precisa de pessoas destemidas,
verdadeiras, sinceras. Muitas pessoas, às vezes, não vêm no meu gabinete falar comigo porque tem até medo. Por que tem que ter medo? As pessoas que me conhecem podem testemunhar isso. Aqui tem gente que está assistindo que já me conhece. Muitas vezes, muito mais dócil que vocês possam imaginar. Mas na espiritualidade, a coisa é diferente. Eu sou impulsionado. Eu não sou mais Benito aqui. Na hora que eu estou fazendo o programa, eu não sou Benito. A impulsão, a coisa vem e me empurra. E eu tenho que ser dessa forma. Então, meus amigos, é isso. Por que eu estou aqui com 76 anos, com essa energia toda? Por que de vez em quando eu fico numa situação meia... Daqui a pouco eu me recupero em fração de segundo? De onde vem tudo isso? Onde que eu estou ligado? Então, as respostas vêm através daquilo que se pratica, aquilo que seja verdadeiro. Então, nós podemos discordar perfeitamente. Só que dentro da espiritualidade nós temos um caminho. Nós precisamos divulgar a espiritualidade. Eu não estaria aqui falando com tanta firmeza se eu não tivesse conhecimento, não ter estudado muito sobre o assunto. Eu sou psicanalista. O psicanalista, se vocês quiserem saber, quando alguém fala perto de um psicanalista, a pessoa sabe que a pessoa é psicanalista, a pessoa treme. Por quê? Porque o psicanalista, ele olha para você, na sua maneira que você se mexe, você está passando o que você é. Os médicos sabem disso, os psiquiatras sabem disso, porque eles fogem do psicanalista. Eles gostam de psicólogo. O psicólogo molda o ser humano para a sociedade. Deixa você, eu estou aqui, você faz isso, que a sociedade vai gostar de você. O psicanalista não. Ele trabalha para deixar você equilibrado, para você se adaptar numa sociedade e fazer a sua parte, e não se incomodar com os outros. E você realmente conseguir aquele equilíbrio necessário, aquela felicidade que todas as pessoas buscam. Então o psicanalista tem uma outra visão das coisas. Ele discorda de tudo. De tudo. Por isso que a psicanálise é isso, a análise das coisas. E quando se analisam pessoas, a gente vai profundamente no inconsciente para trabalhar, mas isso é preciso tratamentos a longo prazo, não é de uma hora para outra, né? E não é assim, o psicanalista na rua falando coisas. Não. Só em gabinete é o trabalho do psicanalista. Fora do gabinete, ele é um ser humano normal como qualquer outro. Avete capito? Allora, muito bem. Deixa eu ver aqui, 52 minutos, deixa eu ver se eu consigo responder mais alguma coisa. Ronaldo, continuando com a pergunta dos remédios que o rapaz toma para se equilibrar a cabeça depois de desencarnado, ou ter mais remédio... Não, agora entendi. Depois de desencarnado, acabou. Quem está tomando remédio é o corpo físico. Ele precisa, o corpo físico precisa de remédio. O espírito não precisa. Vamos ser que ele seja espiritualista, que esteja praticando a limpeza psíquica. Na hora que o corpo físico, o espírito largar o corpo físico, acabou o remédio. Ele nem vai ser retirado da atmosfera da Terra, ele vai automaticamente para o seu mundo espiritual. Veja a vantagem que tem em praticar a limpeza psíquica. Cessa tudo. Todas as dores, todas as doenças que o ser humano teve no corpo físico, cessa. Mas se a pessoa se ligar à espiritualidade, ele poderá mudar muita coisa. Talvez ele poderá colocar essa situação, terminar com esse negócio de remédio, nesta encarnação ainda. Depende, não sabemos. Quantas pessoas que tomavam remédio para insônia, hoje não estão tomando mais? Me ferrei, fui falar um negócio que não devia ter falado. Já pensou daqui a pouco o poder econômico, a indústria do remédio vai me processar? O que eu vou fazer? Contra fato, não argumento. Começou a praticar a limpeza psíquica, acabou. Acabou a insônia, acabou a depressão, acabou a angústia. Tá? Então, paciência. Muito simples. Só praticar a limpeza psíquica e mudar o rumo dos pensamentos. E tudo vai se normalizando. O corpo físico é uma máquina extraordinária. Se vocês tiverem um problema que a medicina não consegue resolver, concentre suas atenções em 7 anos. Cuide da alimentação e da sua mente. Em 7 anos, o corpo físico se refaz quase que totalmente. Não sabia disso? Comece hoje. Daqui a 7 anos vai ter a resposta. Mas ela vai ser gradativa, não vai se esperar 7 anos para ter a resposta. Vai ter que começar mudanças. Então, é preciso que as pessoas comecem a praticar alguma coisa diferente para ter mudanças. Carlos Jader, ver nas pessoas, saber demais é enfador. Realmente saber demais é complicado, né?
Mas tudo bem. Mas ninguém sabe demais. Por mais que nós sabemos, é uma gota d'água no oceano. Mas estamos um pouco mais adiantados daqueles que pensam que sabem, que na realidade não sabem nada. Né? É assim, é così a vida. O negócio é não arrumar encrenca aqui, porque se a gente arrumar encrenca entre nós, vamos ter que voltar novamente para ficar na mesma família para nós resgatar as dívidas que nós deixamos, né? Então, tem que evitar problemas. Se nós criar um problema, nós vamos ter que voltar aqui para consertar as coisas. Né? Não, você vai vir como mulher, eu sou sua mulher agora, mas você vai vir como eu vou mudar, vai ter que mudar isso, né? Você é meu pai, mas você vai vir como filha, porque você tem que me fazer passar o que eu estou passando com você, né? Mais ou menos as coisas são assim. Tá bom, meus amigos? Então, vamos terminar. Terminar é fazer a limpeza psíquica. Lindalva, a psicanálise também estuda a gnose. A psicanálise estuda tudo. Tudo. Tá? Então pronto. Deu para entender? Tudo que você imaginar, a psicanálise estuda. Tá bom. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer. É pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo.
Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais no movimento espiritualista, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Muito bem, meus amigos, então, chegamos ao final de mais um programa Cura e Conhecimento Espiritual à Distância. Estaremos no ar novamente toda terça e quinta, às 20 horas em ponto, com o programa Cura e Conhecimento Espiritual à Distância. Esporadicamente, nós estaremos no ar em qualquer momento. E também nos grupos, também estamos entrando no ar, porque estamos aprendendo os macetes, como fazer, coisa que não sabíamos antes. Então, nós estamos aproveitando a oportunidade que a internet nos dá para divulgarmos a espiritualidade. Então, é isso aí, meus amigos. Devemos ser com as mãos das nossas mãos, mas devemos permanecer juntos. Nós discordamos, temos pontos divergentes, mas nós somos espiritualistas, não somos? Então vamos permanecer juntos com a palma, com a mão, com os dedos da nossa mão. Tá? Somos diferentes, pensamos diferente, mas nos irmanamos nos sentimentos espirituais. Se nós às vezes discordamos de alguma coisa, muita gente às vezes discorda 1%, mas 99% da pessoa concorda. Então, o importante é que a maior parte daquilo que nós nos ligamos um ao outro sejam em quantidade maior da parte que nós discordamos. E com o tempo a luz vai se fazendo, né? Ninguém pode dizer eu estou certo 100%. Não pode, não existe isso. Mas também eu também não pode. Então, a gente vai ficar junto. Fomos os dedos da nossa mão e vamos tocar a espiritualidade. Um grande abraço, boa noite. Todo respeito, como sempre, como de costume. Namastê.